Americana, segunda-feira, 22 de julho, 2024, está começando o Vox News. Vox News, você bem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Prefeito de Americana volta atrás em decisão que prejudicaria autistas. Motociclista e ciclista sofrem grave acidente em estrada da região. Biden desiste da eleição e pede indicação de Kamala. Polícia rodoviária prende homem e recupera carro furtado em Santa Bárbara do Oeste. Eleições 2024. Primeiras ofensas morais chegam à justiça. Palmeiras e Corinthians vencem bem na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Em Americana, 6h32. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Whats 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6h32. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 22 de julho de 2024. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4.316 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail para a sua participação. Você pode trazer aqui o seu problema aqui para divulgação através das redes sociais da Vox 90. Casos de polícia, trânsito e segurança, fale com o Keller Estouco sobre esses assuntos. Ele é especialista nessas áreas. Keller com K2Ls @vox90.com. E o nosso WhatsApp 982510626 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 22 de julho, é o dia da empregada doméstica. Hoje também é dia do cantor lírico. A Igreja Católica celebra hoje Santa Maria Madalena. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 76 dias para a eleição de prefeito, vice-prefeito e vereador. São 6h34 agora. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Vou dividir aqui hoje em 2 ou até 3 partes, porque eu tenho aqui 65 mensagens para a gente depurar aqui. Então hoje a coisa, o espaço especial hoje para os nossos ouvintes, com certeza. Tem aqui uma mensagem, deixa eu pegar o nome certinho da pessoa aqui, o Jefferson Delar Melina. Bom dia, Jugense, meu nome é Jefferson, gostaria de parabenizar a prefeitura pelo Parque Newton Duarte, antigo Uga Uga, lá na Rafael Vita. Porém, inauguraram o parque e acho que esqueceram de colocar uma grade de proteção em uma parte do brinquedo, como eu estou vendo aqui nas fotos, né? Tem aproximadamente 1,5 metro de altura e um tombo nessa altura para uma criança pode ser trágico. Parabéns pelo trabalho da Vox 90. Obrigado, Jefferson, pela sua citação aqui. Alerta importante, estou encaminhando já para o prefeito, vai? Coisa que envolve criança, tem que ir já para o chefe da boiada. Vazamento de água na rua Itabirito, o José Roberto anunciando aqui, alertando. Rua Itabirito, em frente ao número 1055, é Jardim Ipiranga. Tem uma mensagem aqui, uma família pediu para a gente não divulgar o nome, mas mandou certinho com o endereço. Já desde abril ela está pedindo o apoio talvez da Defesa Civil. Pedi para o Mileta dar uma olhada. O João Mileta realmente é um cara muito atento às coisas de Americana, na área da segurança. A casa da família está afundando. João Mileta, eu vou te passar aí, é a Avenida Luiz Bassetti, 338, Jardim da Balsa 2. Já tem protocolo na prefeitura pedindo lá uma fiscalização, uma ajuda, orientação, não sei se de técnicos de engenharia, de engenheiros, não sei. Mas a família está muito preocupada, mandou várias fotos aqui, vou encaminhar lá para a Defesa Civil esse problema. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes. São 6h36. No
Vox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Policiamento rodoviário registrou ontem, no final da tarde, um grave acidente na rodovia dos Bandeirantes, em Campinas. Pista sentido interior, quilômetro 95, houve a batida entre uma motocicleta e uma bicicleta. De acordo com o policiamento rodoviário, houve a necessidade do apoio do auxílio do helicóptero Águia da Polícia Militar, pousou na rodovia. A estrada no sentido Americana foi bloqueada para o socorro do condutor da bicicleta, que teve graves ferimentos. A vítima foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Unicamp. Já o motociclista teve ferimentos leves, também foi socorrido para uma unidade de saúde da região de Campinas. 6h37, também na área urbana de Santa Bárbara, madrugada de ontem, houve um atropelamento na Avenida Interdistrital. Consta em um boletim de ocorrência que foi registrado pela Guarda Civil Municipal no plantão de polícia de Santa Bárbara, que um rapaz de 29 anos conduziu um carro de passeio, não teria observado um rapaz na avenida, houve o atropelamento, o próprio condutor do carro encaminhou a vítima para o pronto-socorro Dr. Edson Mano, em Santa Bárbara, onde o homem de 44 anos permaneceu em observação médica. 22 minutos para 7 horas, motorista diminui a velocidade, acesso da Anhanguera para Dom Pedro I, região de Campinas, por enquanto 3 quilômetros. A Anhanguera ainda apresenta lentidão, região de Jundiaí, entre os quilômetros 62 e 60. Rodovia dos Bandeirantes, já são 4 quilômetros de congestionamento, chegada à capital, entre o 18 e o 14. 22 minutos para 7 horas. Fale com Jornalismo Vox. Vox News. Whats 982510626. Obrigado, Keller. 6h38, ninguém acertou sábado à noite os 6 números do concurso 2.751 na Mega Sena, que foram estes: 4, 13, 18, 42, 52 e 53. 4, 13, 18, 42, 52 e 53. Com isso, o prêmio fica acumulado para amanhã e pode chegar aí a 61 milhões de reais. Dinheiro, hein? A Quina teve 60 ganhadores, 60 mil para cada um, e a quadra 4.900 acertadores. No sábado, a Mega pagou para quem fez a quadra, está pagando R$1.049. 6h39. No Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Sábado, o Rio Branco lutou bastante em Indaiatuba, mas perdeu para o líder Primavera. Estava perdendo de 3-0, chegou aos 3-2. O Tigre segue em segundo lugar e sábado recebe o Capivariano. A Inter de Limeira vai indo muito bem na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Está classificada para a próxima fase. A tabela ainda não saiu. E o Brasileirão? A novidade da rodada foi o Corinthians saindo do Z4 depois de muito tempo, né? Ganhou do Bahia e saiu do Z4. No grupo de cima, o Botafogo continua líder, ganhou na rodada, o Flamengo ganhou, o Palmeiras também. E quem entrou no G4 é o Fortaleza, hein? São Paulo só empatou. E lá embaixo, Vitória, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense na zona do rebaixamento. Pela Série B, o Santos líder joga hoje em sua casa com o Coritiba, 20h. E no Grande Prêmio da Hungria, Fórmula 1, com a McLaren, depois de 12 anos emplacando 2 pilotos da primeira fila, deu Oscar Piastri, jovem ainda, o Norris, o segundo colocado.
dobradinha da McLaren. Um abraço e até amanhã. Você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, meu caro Jota. Mais esportes, 10 para meio-dia no programa 10 pontos. 6h41, mais algumas manifestações aqui dos ouvintes. Obrigado aqui ao Marcos. Bom dia, Ju, Keller. Tem um buraco muito perigoso na Avenida Rebouças, em Nova Odessa, em frente ao número 176. Já são 40 dias deste buraco lá, oferecendo perigo. Passo por lá todos os dias e mandou aqui, inclusive, as imagens. Obrigado. Vamos encaminhar lá para a Prefeitura de Nova Odessa. A Rayane Araújo foi a pessoa que nos pediu aí o atendimento à casa que está afundando lá no Jardim da Balsa. Já vamos encaminhar para a Defesa Civil. O João Mileta não vai atender porque está com outras metas, mas a gente encaminha lá para a Defesa. Temos aqui também uma mensagem, deixa eu pegar o nome certinho, do Antônio Aparecido Pietro. Ele está apontando aqui muitas árvores na Rua dos Sabiás, 471, na Vila Matiense. Ju, já foi feito de tudo para pelo menos podar essas árvores. Até agora nada fizeram pela gente. Já pedimos, elas podem cair a qualquer momento e machucar alguém. Minha mãe de 88 anos mora na casa em frente. E morre de medo quando vem algum tipo de temporal ou um vento mais forte. Faça alguma coisa por nós. Abraço, Antônio Aparecido Pietro. Realmente as árvores estão oferecendo perigo. Cortar árvore é um problema, viu, Antônio? Não vá fazer você isso aí que você pode ser multado. Vamos encaminhar lá para o pessoal do meio ambiente aqui de Americana. Hoje o povo tá nervoso, hein? 6h43. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Está começando no Rio de Janeiro e vai a semana toda a reunião de ministros da Fazenda e de presidentes de Banco Central do grupo dos 20 países. Tem mais a União Europeia e a República Sul-Africana, África do Sul. O ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, anunciou que vai pedir o consenso para taxar os super ricos. Ou seja, quer pagar mais imposto para aquele que enriqueceu porque teve inteligência, teve empreendedorismo, teve inovação, descobrindo novas fatias do mercado, empregou muita gente, não pagou propina para autoridades, não pagou propina para partidos políticos, vai ser taxado por ter trabalhado bem, criado empregos, criado empresas e vai ser tratado como criminoso. E o ministro dessa taxação diz que é para corrigir uma injustiça social. Não, ele vai cometer uma injustiça social fazendo isso, punindo quem se destaca e tirando essa pessoa como modelo. Todo país em que tentaram punir grandes fortunas, o capital foi embora e aí ficou sem o investimento, sem o emprego. É completamente pouco inteligente essa ideia. Agora, injustiça social é o governo taxar muito, cobrar do pagador de impostos 5 meses de trabalho por ano. Isso é injustiça, porque o governo não presta os serviços públicos na mesma razão, na mesma proporção do tamanho do imposto. Em saúde, em educação, então, nem se fala, em saneamento básico, injustiça. Então, e é por culpa da incompetência do governo se não faz isso. E pelo inchaço. O governo não é empregador, porque ele emprega e não se produz nada. O bilionário, quem trabalha para ele produz alguma coisa, produz um bem, seja lá o que for, um bem material, um bem digital, produz bens. Então, taxação faz muito mal ao investimento. Talvez o ministro, nos 2 meses de economia que ele disse que teve, não foi suficiente para estudar a curva de Laffer, em que está demonstrado que chega ao ápice dessa curva, quanto mais imposto paga, vai arrecadando mais, mas chega um ponto que ninguém mais consegue pagar imposto. Então produz menos e vende menos e emprega menos para pagar menos imposto. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com o boletim da agência Climatempo, esta segunda-feira, aqui na região de Americana e Campinas, será de um dia de sol,
sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite de tempo aberto, também sem nuvens. Sem chuva hoje e amanhã é a previsão da Climatempo. A máxima hoje vai a 29 graus, aqui na Vox agora 12 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda praticamente estável, né? Queda de apenas 0,03%. Mas todas as moedas continuam subindo. O euro foi a R$ 6,097. O dólar comercial alta de 0,3% na sexta-feira, fechou cotado a R$ 5,60. E o dólar turismo subiu a R$ 5,80. 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Houve um sério problema na administração municipal americana no final de semana. O prefeito teve que intervir e suspender uma decisão que afetaria muitas crianças, algumas crianças que são tratadas com a terapia ABA, pessoas que têm autismo, aqui através da PAI. Para quem não sabe, a terapia ABA é um método terapêutico baseado em princípios científicos do comportamento. Ela se concentra em analisar e modificar comportamentos, promovendo a aprendizagem, a autonomia da criança que tem autismo. Essa terapia ABA é altamente estruturada, individualizada, baseada em evidências e, aqui é transparente a informação, é muito cara por pessoa. É cara. Então, a prefeitura acabou recorrendo de uma decisão liminar que mães e pais de autistas haviam conquistado, repito, na justiça, o direito da prefeitura ter que custear isso. Algum procurador jurídico recorreu ao tribunal e acabou derrubando isso aí liminarmente. Então, tudo isso gerou, claro, a reação das mães, dos pais, que vieram a público, foram até a imprensa e conseguiram fazer um grande barulho nas redes sociais, um desgaste terrível aí para a administração, para o prefeito Chico Sardelli. Ao saber disso, porque o prefeito, ele é prefeito, mas ele não sabe. O Omar Najar já falava isso. O Omar sempre falava isso quando a gente falava com ele sobre o contrato com a Estapar. Quem fez o contrato, é um contrato absurdo, gigante. O Omar não tinha conhecimento, ele dava confiança lá para o seu jurídico, nesse caso. Eu cito isso porque é a mesma coisa que o caso do Chico. Lógico que ele não sabia do procedimento lá na parte jurídica, mas ele é o chefe, ele é o prefeito, ele é o dono da boiada, então ele é o responsável. O que ele fez? Suspendeu tudo, manteve o tratamento, mas não sou eu que vou falar isso. O próprio prefeito explica numa postagem emergencial que ele fez aí no final de semana sobre esse assunto muito delicado, mas que pelo que disse o prefeito, nada vai mudar. Vamos ouvir o prefeito na sua postagem logo depois dessa crise que foi gerada aí com os pais e mães de autistas. Pessoal, tomei conhecimento hoje da decisão judicial que mandou interromper o tratamento de algumas crianças com transtorno do espectro autista, que é custeado pela Prefeitura de Americana através da PAI. Entendo e respeito todas as decisões judiciais, mas nesse caso são crianças que iniciaram o tratamento contínuo. A interrupção desse atendimento pode ser irreversível para o desenvolvimento dessas crianças. Como prefeito de Americana, estou determinando que as crianças que já iniciaram o tratamento por força de liminar não tenham esse atendimento interrompido. Bom, tá aí a frase, a manifestação do prefeito. Então, mães e pais, fiquem tranquilos, o prefeito garantiu que continua o tratamento pela terapia ABA. Agora, vale aqui uma consideração: o chefe jurídico da prefeitura é o advogado Hugo Trolli. Ele tem que vir a público dar uma explicação por que a prefeitura recorreu dessa medida que garantia o tratamento para as crianças.
o jurídico tem que se manifestar. Por que foi feito esse recurso para derrubar esse tratamento? É uma falta de humanismo, né? Então, agora a oposição aproveita, né? Dizendo que o prefeito não sabia, que põe dinheiro em propaganda, põe dinheiro em praça pública, reforma de praça e não ajuda as criancinhas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O orçamento está todo distribuído com seus valores para cada setor, mas a oposição vai explorar isso ao máximo. É um desgaste desnecessário que o prefeito sofreu por causa disso, mas o que importa é que a informação atual é que o tratamento vai continuar. 7 minutos para 7 horas. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. A Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil Municipal de Americana prendeu um homem de 18 anos por tráfico de drogas na região da Praia Azul no fim de semana. Os agentes apreenderam 68 porções de entorpecentes. Por volta da 1h20 da madrugada de sábado, condomínio Vida Nova, a equipe da Romu, Inspetor Charles Vieira Roque e Lopes, abordou o jovem e durante a averiguação foram encontrados 65 pinos com cocaína, 3 porções de haxixe e R$374. Em seguida, os agentes também localizaram 2 celulares. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou a prisão em flagrante. Também houve um infrator procurado da Justiça, apreendido, apenas 14 anos de idade, um adolescente que foi detido na região do Monte Verde, na estrada Ivo Macris, que liga a Americana a Paulínia. Após uma informação, a equipe da Guarda Civil, a Fernandes, Machado e Santos, deteve o infrator e, através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado judicial por tráfico de drogas. O adolescente foi encaminhado para o plantão de polícia, a unidade da Polícia Civil no Jardim América, e permaneceu apreendido. 6 minutos para 7 horas e o 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, da Polícia Militar, está informando a prisão de um homem por tráfico de drogas no sábado em Santa Bárbara. Houve uma denúncia do possível armazenamento de entorpecentes em um imóvel na rua Teodoro Bataglia, no Jardim Santa Alice. Os policiais foram para o local, houve averiguação através do cão Luger, que indicou um tambor. Os policiais abriram o recipiente e encontraram 3,5 quilos de maconha, 2 balanças e R$20. O homem foi detido e encaminhado para o plantão de polícia. Após a realização da perícia, foi autuado em flagrante e já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. 6h55. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 5 minutos para 7 horas. 2 coisas a gente sabia que ia acontecer aí dia a dia. O sol vai nascer todo dia e o Joe Biden ia desistir da tentativa de reeleição por causa do seu estado de saúde, que é muito complicado. Isso aconteceu ontem. Quem traz as informações é o Rafael Silva. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou neste domingo, em carta aberta nas redes sociais, que desistiu da corrida à Casa Branca. Ele estava sob pressão de aliados após o desempenho ruim no debate com Donald Trump. A saúde e a capacidade cognitiva de Biden vinham sendo questionadas e diversos doadores suspenderam repasses à campanha. Professor de Relações Internacionais da ESPM e de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Roberto Ibel analisa que a decisão já era esperada. Não era questão de se fosse acontecer, mas sim de quando fosse acontecer. E eu acho que foi uma decisão que foi pensada nos últimos dias. Certamente a tentativa de assassinato do candidato Donald Trump, isso deve ter
apressada as decisões, digamos assim, porque as pesquisas que se apresentaram, né, principalmente as pesquisas internas do Partido Democrata, algumas colocavam até uma diferença de 12 pontos percentuais entre o Biden e o Trump, né? Então, era algo que se esperava. Foi uma decisão que é tomada um mês antes da convenção do Partido Democrata, que vai ser agora em agosto. Biden também disse que vai apoiar a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, como sua substituta no Partido Democrata. Ela tem uma rejeição, eu diria até uma rejeição que se apresenta com um certo temor, né, de que Kamala Harris ainda representaria a mesma agenda do governo Biden, né? A questão é quem eles podem colocar agora neste momento, né, como uma outra alternativa à vice-presidente Kamala Harris. Mas há possibilidade de Harris fortalecer ainda mais Trump, explica o professor de Relações Internacionais Roberto Ibel. Ela seria uma agenda de continuidade, que é justamente essa agenda de continuidade que leva à grande rejeição de Biden e que fortalece a agenda de Donald Trump. A postura de Biden, a partir de agora, à frente do governo, pode mudar. Um presidente que não está na corrida da reeleição, ele tende a adotar agendas que não necessariamente impliquem algum impacto na campanha, porque normalmente quando você é candidato à reeleição, você vai adotar medidas que agradem o público eleitorado ou que evitem que você tenha perda de votos. A gente viu isso com o Bolsonaro aqui, né, que tem uma agenda muito populista no último ano, o próprio Lula, quando tentou a reeleição lá em 2006, a Dilma, né, o presidente Dilma. Então, o que se espera agora do Biden é que ele possa levar adiante, com a frágil maioria que ele tem em uma das casas do Congresso, a sua própria agenda de governo. O candidato pelo Partido Republicano, Donald Trump, disse nas redes sociais que Biden nunca esteve apto a concorrer à Casa Branca. Ele também fez críticas ao governo democrata. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva. Vox News. São 6h59, o Keller tem atualização do trânsito. 6:01, Calão. 6:01, ouvintes informando de semáforos amarelo piscante, Avenida Santa Bárbara, próximo ao Tivoli Shopping, um alerta para o setor de trânsito da Prefeitura de Santa Bárbara. E atualizando também as informações, aumentou e muito congestionamento, o acesso da rodovia Anhanguera para Dom Pedro I, entre Campinas e Sumaré. Já são 7 quilômetros de filas entre os quilômetros 111 e 104. Também chegou a informação, o policiamento ainda está checando a respeito de um provável acidente na estrada municipal Valêncio Calegari em Sumaré. O policiamento ainda está checando esta informação. Rodovia Anhanguera também apresenta tráfego congestionado, região de Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60. Chegada à capital, o motorista diminui a velocidade entre os quilômetros 14 e 11. E na rodovia dos Bandeirantes permanecem 4 quilômetros também de filas entre os quilômetros 18 e 14. 7h. Ok, obrigado, Kelly. 7h em ponto. Mais algumas manifestações dos ouvintes. Falei que ia dar espaço hoje aqui. Promessa é dívida. A Lilian é nossa fiscal lá da Avenida Bandeirantes. Ela sempre manda aqui pra gente a sua preocupação com a extensão da Avenida Bandeirantes, que começa ali na SP 304 e vai até lá o bairro Carioba, ou vice-versa. Não sei qual é o sentido inicial dela, mas o que vale é que ela está com problemas. Então a Lilian aponta pra gente aqui muito mato, falta de sinalização ali, e agora está dizendo que ela denunciou um ponto de descarte desde abril, acúmulo de lixo dos moradores. A prefeitura foi lá, ela disse, mas limpou, mas não fechou o comporte e alambrado local, e os locadores e os moradores de rua estão invadindo aquela situação. Então, a presença dos moradores de rua, pessoas drogadas, prostitutas ali, segundo ela, é muito, muito intenso. E ali na Bandeirantes tem a SASA, que é uma entidade, tem o Corpo de Bombeiros, tem muita coisa ali boa, o CPC dos cegos. Então, ela está preocupada aí com toda a extensão da Avenida Bandeirantes. Obrigado, viu? Ela mandou várias imagens aqui. Temos aqui mais uma manifestação, deixa eu pegar o nome certinho da pessoa. É o Jorge. Jorge está agradecendo ali, ele mora ali no comecinho da 7 de setembro. Ontem, finalmente,
foi consertado o vazamento depois de 6 dias de água vazando no comecinho da rua 7 de setembro. Vou explicar, viu, Jorge? O Daime me disse que só foi consertado ontem porque é muito movimento, pararia muito trânsito, então deixaram para fazer o serviço ontem e realmente foi feito. Daqui a pouco, depois aqui da participação do Yuri Hudson, nós vamos falar das primeiras confusões na Justiça Eleitoral. Faltam 76 dias aí para a eleição, mas já temos aí 3 casos levados à Justiça Eleitoral, 2 em Americana e 1 na cidade de Nova Odessa. Os parlamentares em Brasília estão em recesso, estão em férias. Você que é trabalhador comum tem um período de férias por ano, mas político tem 2, né? Por isso, assuntos importantes ficarão somente para agosto. As informações com Yuri Hudson. O Congresso Nacional entrou em recesso na semana passada e deixou temas importantes para análise só para a volta das férias. Entre essas questões está a desoneração da folha de pagamento. O ministro do Supremo, Edson Fachin, prorrogou até 11 de setembro a suspensão do processo que trata da desoneração da folha. Esse pedido foi feito pelo Senado Federal e também pelo governo, que querem usar esse prazo para encerrar as negociações. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou o adiamento da votação da proposta e espera chegar a um acordo com o governo. Gostaria de louvar a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que de modo sensível e compreendendo as circunstâncias da importância dessa composição entre legislativo e executivo, conferiu esse maior prazo para que esse consenso possa ser definitivamente estabelecido. Esse acordo só deve ser votado em agosto. Isso quando os parlamentares retornarem às atividades. Nessas discussões, outro tema que deve permear o debate é a votação do projeto de regulamentação da reforma tributária. O Senado criou um grupo de trabalho que será coordenado pelo senador Isalci Lucas para discutir o tema. Ficou muito claro aqui, a promessa de um sistema moderno, de arrecadação, de controle da reforma, um sistema que não existe. E agora vem as consequências, Foi vendido aqui um produto que não existe e agora aproveitamento de crédito que era exigido das empresas que fiscalizem o fornecedor se ele pagou o imposto ou não. Quer dizer, isso não é papel de nenhuma empresa. A expectativa é que até outubro tenham pelo menos 3 semanas de esforço concentrado. 2 em agosto e 1 em setembro. As eleições municipais ocorrem em outubro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. São 7h05. Bem, temos aqui alguns casos já na Justiça Eleitoral, mesmo faltando aí 76 dias para as eleições. Aqui em Americana foram reclamar na Justiça e conseguiram o direito aí de remoção de ofensas nas redes sociais. Essas redes sociais, o pessoal fica valente lá nas redes sociais em época eleitoral, depois toma processo, tem que pagar do bolso 5 mil, 10 mil, 20 mil reais, aí fica chorando, tentando fazer acordo, como já aconteceu desde a última eleição e tem caso ainda pendente da última eleição municipal aqui em Americana. Bom, o Chico Sardelli foi ofendido aí na rede social, pediu para que fosse a justiça determinasse o recolhimento apagar a mensagem, assim como Maria Giovana também, uma mulher ofendeu ela foi à justiça, agora além da remoção que o juiz determinou, mas também o Chico e a Giovana podem acionar essas pessoas se identificadas por ofensa, difamação ou injúria. Lá em Nova Odessa a coisa foi muito estranha. O Jornal Todo Dia divulgou pesquisas em 4 cidades na semana passada, e nós divulgamos todas aqui: Americana, Nova Odessa, Sumaré e Santa Bárbara. Demos a fonte, é o Instituto Agile com o Todo Dia. Pesquisas registradas na Justiça Eleitoral. Pesquisa registrada na Justiça, vamos divulgar, não tem problema. Agora, pesquisa boca a boca aí não adianta. Agora, lá em Nova Odessa, o que fizeram? Algumas pessoas postaram nas redes sociais o inverso.
desse resultado da pesquisa do Todo Dia. O Leitinho estava em primeiro e o Bill em segundo. Eles fizeram simplesmente uma montagem, uma arte, invertendo. Só colocaram a cara do Bill em primeiro e o Leitinho em segundo com o mesmo percentual invertido. E dispararam aí nas redes sociais. Mas o juiz Luiz Gustavo Primon, titular da Zona Eleitoral de Nova Odessa, determinou sexta-feira que várias pessoas da cidade, segundo o juiz, vinculadas ao grupo político do ex-prefeito, abre aspas, excluam de suas redes sociais e se abstenham de realizar qualquer publicação no sentido de indicar que o pré-candidato Benjamin Bill Vieira de Souza possui intenção de votos de qualquer forma superior ao pré-candidato Cláudio Schuder, o Leitinho, em relação ao resultado da pesquisa eleitoral Todo Dia Samp Agile, registrada sob número 02419, sob pena de multa diária de R$1.000. É um absurdo. O que o pessoal tenta fazer em rede social, acho que não tem lei, que não tem punição, que não tem investigação. Tomem cuidado, minha gente. Tomem cuidado, porque vai sobrar para o seu bolso. Então, problemas em Americana, problemas já em Nova Odessa, por conta da eleição, que nem teve início ainda a campanha eleitoral oficial, por causa das convenções que não acabaram. Nós temos duas datas aí, sexta-feira e terça-feira, fechando o mês de julho, de obrigações do calendário eleitoral. O Keller traz pra gente. Próxima sexta-feira, dia 26, último dia para a publicação do edital com os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas eleitorais para o primeiro e eventual segundo turnos de votação, contando-se da data da publicação o prazo de 3 dias para que partidos políticos e federações apresentem impugnação. Dia 30 de julho, terça-feira da semana que vem, data até a qual o Tribunal Superior Eleitoral promoverá em até 5 minutos diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e de televisão, propaganda institucional destinada a incentivar a participação feminina das jovens da comunidade negra na política, a esclarecer cidadãs e cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Muito bem, obrigado, Keller. Obrigado, Keller. 7h09 e o pessoal do Partido Novo de Campinas nos encaminhando aqui. Obrigado a Luciana Yuri, encaminhando que teve lá, já teve a convenção lá em Campinas, e o Novo anunciou a candidatura de Wilson Matos a prefeito e a Janaína Calvo para vice-prefeita em Campinas. Primeira convenção, já resolveu prefeito e vice lá em Campinas. Obrigado ao pessoal do Partido Novo. Se você é daqui da região, está fazendo convenção aí, comandando, pode encaminhar para a gente o resultado. Nós vamos divulgar o máximo possível. 7h10. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Hoje eu vou falar algumas questões de segurança pública e justiça no Brasil. Em primeiro lugar, a propósito do atentado contra Trump, o ministro da Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, disse que o atentado mostra que armar cidadãos é ameaça para a democracia. É exatamente o contrário. Isso é uma forma de tapear a verdade, de convencer as pessoas de uma falácia. Veja só, na verdade, as armas em poder do cidadão é para garantir o direito do cidadão à vida, que está previsto na Constituição. Tem que tirar a arma é do bandido, porque o ministro Lewandowski chega a usar o seguinte argumento: as armas em poder dos cidadãos ameaçam a democracia. Não, a democracia forte não é ameaçada por armas. O que ameaça a democracia é a falta de democracia, é a falta do devido processo legal, é a falta da liberdade de expressão, é o excesso de corrupção. Isso ameaça a democracia. Mas as armas têm que ser tiradas, sim, não dos cidadãos, mas dos bandidos. Então, não dá para a gente aceitar assim. Ele agora está preparando uma PEC, ou seja, vai mudar a Constituição para centralizar mais a segurança pública na União. Estamos virando uma república unitária e não mais federativa, porque a segurança pública é com os estados. E os estados hoje já têm convênios, acordos,
que funcionam todos os dias, com a polícia de um estado atravessando a divisa estadual para perseguir bandidos, né? É isso que tem acontecido. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7h12, no fim de semana, a Polícia Militar Rodoviária recuperou um carro que havia sido furtado. Rodovia Luiz e Queiroz, pista sentido rodovia Anhanguera, quilômetro 137. Policiamento abordou um homem de 46 anos que estava com um carro modelo Voyage. Os policiais verificaram sinais de identificação adulterados e, através de pesquisa, ainda foi constatado que o Voyage havia sido furtado no dia 25 de março em Americana. O policiamento também disse que o motorista afirmou que havia comprado o veículo por R$2.000 em Hortolândia. O homem de 46 anos foi encaminhado para o plantão de polícia de Santa Bárbara. Também o policiamento militar registrou uma ocorrência de morte suspeita. Ontem à tarde foi localizado o corpo de uma mulher de 25 anos em uma chácara no bairro do Pinhal, em Limeira. De acordo com o policiamento, não foram observados sinais de violência no local. Caso foi registrado como morte suspeita. Corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Limeira. A mulher de 25 anos deixou uma filha de 7 e um menino de 3 anos. 7h13. Você acompanhou hoje no Vox News. Prefeito de Americana volta atrás em decisão que prejudicaria autistas. Motociclista e ciclista sofrem grave acidente em estrada da região. Polícia Rodoviária prende homem e recupera carro furtado em Santa Bárbara. Biden desiste da eleição e pede apoio a Kamala. Eleições 2024. Primeiras ofensas nas redes sociais chegam à justiça. Palmeiras e Corinthians vencem bem na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Vox News volta amanhã. Vox News.